Cinecultura está aqui no Tuspi, estou, acho, fechando meu ciclo, Laerte. Acompanhei a exposição, fomos no Porto e agora venho entrevistar, falar do espetáculo Ser José Leonilson. Tem ao meu lado a diretora, Aura. Bem-vinda ao Cinecultura, Aura. Obrigada, filha. Vou começar por você. Tá bom. Como que é trabalhar com Laerte? Acho que foi um encontro muito bom. Foi muito bom. Acho que a gente conseguiu encontrar uma sinergia. Durante o processo a gente foi se conhecendo melhor, né? A gente nunca tinha trabalhado junto diretamente. Tinha feito vídeo de um espetáculo, mas era amigo, tinha uma certa intimidade, é vizinho, a gente mora na mesma rua, mas trabalhar diretamente juntos. E você pegou um projeto já em movimento, né? Que já com várias frentes acontecendo. Quando ele fez o Porto lá no Virada Cultural, já em 2018, eu já fui, acompanhei um pouco, participei, já estava entendendo um pouco mais do projeto, ele já estava me paquerando para dirigir, eu estava um pouco receosa, e aí ao longo do semestre de 2017 ele foi me paquerando, a gente foi escrevendo nos editais, a gente conversou um pouco sobre o processo, então quando a gente entrou com o Porto na Consolação, no ateliê, vitrine que ficou aberto em junho. Eu já estava junto com ele, acompanhando um pouco o processo, dando alguns direcionamentos, algumas orientações, mas já pensando no espetáculo, né? Já estava com o trabalho no espetáculo, já então. Pensando. Todo o trabalho que foi feito, ele tende a ter um fim que chega no espetáculo, né? Assim, todos os trabalhos de artes plásticas também, tudo que está por trás da criação desses trabalhos acaba chegando aqui na peça também. Como que é trazer a história do José Leonilson para o palco? E como que você fez essa adaptação? Que depois eu quero que ele vai completar o que você está falando para mim, mas eu quero pegar essa linha, processo criativo é muito importante quando a gente fala em teatro, quando se fala em arte. Acho que a gente eu gosto de dar esse foco para quem está em casa entender o quanto é trabalhoso, o quanto isso toma tanto do diretor, do ator, da produção de todos. A gente trabalhou né? muito, a gente trabalhou incessantemente, assim, o Laerte ficou na ateliê vitrine durante um tempo, um mês, trabalhando com as portas abertas, trabalhando, e as orientações, a gente, né, junto com o Leonardo Moreira, que também que faz a dramaturgia do espetáculo, a gente solicitou, deu alguns direcionamentos, ele começou a gravar uns áudios do processo de criação das obras, pensamentos deles, sentimentos, relação com o Leonilson. Então, o material do Laerte foi o principal, assim, a aproximação do Laerte com o Leonilson, esse espelhamento, essa admiração, dedicação com o Leonilson foi fundamental para a gente conseguir chegar no espetáculo hoje. Então, de certa forma, a gente pega o Leonilson, mas também para tratar da vida e das emoções e da biografia do Laerte. Então, a gente teve que fazer um cruzamento, assim, a partir dos depoimentos dele, a gente pegou os depoimentos do Leonilson, a gente foi levantando cenas, foi levantando Porque a gente faz pensamentos. como se fosse um espetáculo em construção, na verdade. A gente apresenta um espetáculo como se ele estivesse ainda em construção. Que legal. A forma que o espetáculo tem é a forma da coisa que está sendo construída, que está sendo pensada, que está acontecendo enquanto ela está sendo O processo ele dá continuidade em cena, então é muito legal isso. Exatamente. E como que você traz nessa história? O que você traz do Laerte e o que você traz do Leonilson? Eu falo muito da minha vida, de histórias da minha vida, desde da minha infância, da minha relação com os meus pais, e da minha vida em São Paulo, da minha vida adulta, do começo da minha vida adulta, dos meus amores, e isso vai se misturando com da sua relação com o Leonilson, a minha relação também. do Leonilson, eu conto da vida do Leonilson também, bastante, mas de uma forma onde isso está tudo um pouco mais misturado, um pouco mais misturado, né? A gente não evidencia exatamente todos os momentos onde eu estou falando do Leonilson, onde eu estou falando de mim, isso vai fluindo durante a peça de uma forma onde a gente se mistura. Tem alguns depoimentos que são do Leonilson, que estão na boca do Laerte, alguns depoimentos do Laerte, que passam pela vida do Leonilson. Então é uma mistura que a gente quis criar também essa... Porque não é contar a história do Leonilson, né? Mas é também a partir da relação do Laerte com o Leonilson. E o processo atual, isso que é muito interessante, todo esse processo atual. E as temáticas que tem dentro do trabalho dele, que são importantes, que vieram, desde temáticas políticas, de temáticas sobre o amor, sobre comportamento, sobre a relação familiar, sobre o estigma da AIDS, sobre
o lugar que é imposto para o homem e para a mulher, né, dentro da sociedade. É bem atual o espetáculo, né, Hora, né, Laerte? Acho trazer, são coisas que nós questionamos no dia a dia de hoje. Você encontra essas barreiras lá fora, né? Uma coisa muito... E o Leonício é muito atual ainda, né? Muitos temas que ele traz. Foi impressionante pra gente também, a gente ficou chocado. Muitos temas que ele traz nos depoimentos sonoros dele, nos áudios que ele gravou durante o período da sua vida, são coisas que são muito contundentes hoje. Obras, títulos de obra ou poética, muito contundente na sociedade de hoje, assim, de discurso político mesmo, discurso moral, de... Parece que tá falando de hoje, não é impressionante. De 20 anos atrás. Às vezes o Laerte tem um trecho, assim, no meio do espetáculo, você fala, poderia ser o Laerte falando isso hoje, mas era do Leonilson, assim, de 20 anos atrás. É uma loucura, assim, que a gente ainda tem que recorrer a determinados assuntos. E... Você traz muita história dele, o artista, como que você coloca em cena, Laerte, de alguma forma? Como você traz isso, o Leonilson e o Laerte também, porque são dois artistas, a gente está falando, não é somente de um ator e um personagem, né? A gente tem... na verdade, o personagem da peça sou eu mesmo, né? Assim, eu nunca, em nenhum momento da peça eu faço o Leonilson como um personagem, assim. Eu trato dele como a partir dessa minha admiração, dessa minha curiosidade de olhar para a vida dele, de olhar para o trabalho dele, né? E aí eu vou me apropriando de alguns textos, de alguns pensamentos dele dentro do contexto que eu vivo hoje, das ideias que eu estou pensando e das coisas que a gente está pensando junto nesse espetáculo, assim. Então, em nenhum momento eu faço o Leonilson, assim. A gente traz depoimentos do Leonilson, assim, depoimentos de áudios que ele gravou, a gente traz para a cena, que o público ouve a voz do Leonilson, então acho que de certa forma também a gente consegue trazer um pouco da intimidade do Leonilson através da voz dele, dos comentários dele, do que ele fala, do que ele pensou, algumas imagens, tem obras dele também projetadas, né? É que eu até falando, justamente do cenário. Gente, que coisa linda, né? Eu tive um impacto quando entrei. Isso aqui tudo é usado com audiovisual também, participa, é trabalhado em cima disso. De quem é o cenário? Da Marisa Bentivegna. Que trabalho lindo, né, gente? Super. Reação do público, o que vocês sentiram nesses 2 dias aí? Como que foi tudo isso? Primeiras reações, né? Mas a gente está sentindo que... Porque o espetáculo, apesar de ter essa coisa multimídia e tudo, é um espetáculo muito cru também, muito direto, relacional, assim, né? De relação direta com o público, assim. Então, o público acaba também, acho que, sendo surpreendido por essa abordagem tão direta, tão crua, né? E eu acho que o público a gente está percebendo que eu acho que o público embarca e começa a pensar sobre essas coisas junto com a gente, essas ideias, essas temáticas que são trazidas, assim. Eu acho que tem essa relação muito importante do Laerte com a plateia, ele está o tempo todo conversando com a plateia, contando as histórias, contando, enfim, algumas intimidades dele, e ao mesmo tempo tem uma outra camada que é essa audiovisual, que ela cria uma dimensão, assim, de visualidade, de sensibilidade, assim, que também faz com que a plateia tenha uma certa... contemplativo também em relação ao audiovisual, né? Então, tem essas 2 camadas, é muito direto com o público, mas ao mesmo tempo tem um espaço de contemplação que tem a ver com as artes plásticas, que tem a ver com o trabalho do Laerte, tem a ver com o trabalho do Leonilson. Então, foi como a gente conseguiu pegar um personagem, né? Uma pessoa em carne e osso aqui, falando com as pessoas, porque afinal de contas é um teatro agora, né? É concreto. Atual, tá ali acontecendo, é presente, factual. Ele tá aqui, é factual, totalmente. Mas ao mesmo tempo tem essa dimensão também de visualidade, de contemplação, porque tem a ver também com artes plásticas, porque é o universo deles que eles estão trabalhando. Aquela perguntinha, qual foi o maior desafio? Eu te falo do desafio porque eu sei que foi um trabalho tão elaborado de tanto tempo, não que os demais não tenham desafio, mas eu acho que esse tem algo a mais, que foi de uma admiração que nasce um projeto tão grandioso. Trabalho há muito tempo, nunca tinha... Poucos trabalhos que eu peguei tão completos assim, que você consegue ver um começo e meio e uma continuidade, porque isso aqui não é um fim, entendeu? Com certeza ele vai continuar. E você traz para a pessoa que simplesmente que vem assistir o espetáculo, não somente o espetáculo, uma exposição. É bem completo, isso é diferente quando a gente fala em questão de teatro. Ou pode ser que aconteça muitas vezes, mas eu acho que vocês trazem para o público algo completo, né? Tá feliz? Tô feliz. Não tô Ele é tímido, né? Ele é tímido. Deixa eu provocar ele. Porque a sua realização é a nossa, que estava acompanhando nos bastidores. Estamos cansados. A gente trabalhou muito, assim, acho. Trabalhamos muito, principalmente nas últimas semanas, assim, foi muito intenso. Então a gente está chegando também agora
no momento de curtir também, né? Saborear, agora é hora de saborear. Entender o que a gente fez, né? Porque também quando coloca na frente do público tem uma outra etapa, né? Assim, exato. Entender como é que fez, como é que vai amaciando. Mas a exposição é uma parte muito importante, assim, pra gente foi Você tinha feito trabalho assim, Áurea? Com a exposição, ligado, espetáculo, algo? Não, com a exposição, não. Diretamente com artes plásticas, não. Não? Não, assim, com alguma... E o maior desafio? Maior desafio? Adoro essa pergunta onde todo mundo olha para lá. Todo mundo olhando pro teto. Pessoal, qual foi? O maior desafio para mim é trabalhar, a gente trabalha dentro da nossa linguagem, né, a vulnerabilidade, assim, de quem está em cena, né? Então, você lidar com isso, lidar com essa exposição e com esse grau de vulnerabilidade, mesmo sendo ele cênico, sendo ele trabalhado, foi um desafio muito grande. Ainda é um desafio de entender, de passar por isso, né? Assim. Porque essa relação com o público, ela te dá uma certa vulnerabilidade, né? E os temas que ele traz... Você não sabe o que vai trazer, que vão te devolver ali, né? Eu acho que esse foi o princípio do trabalho, assim, da gente conseguir encontrar esse estado do Laerte em cena, esse ponto de como é que seria primeiro ele em cena, como é que a gente pensava que o espetáculo poderia chegar com o público, né? Qual seria essa relação com o público. Acho que esse foi a dificuldade maior, né? Acho que a gente ficou bastante tempo experimentando até conseguir chegar num ponto assim, que a gente se sente... Quem quiser saber mais, a gente não vai falar mais nada sem rolar spoiler, é ou não é? Vamos fazer um convite para quem está em casa, Laerte, vamos lá. Você que está assistindo a gente aí, vem assistir aqui o espetáculo Ser José Leonilson, que está em cartaz no TUSP, do dia 14 de novembro até o dia 15 de dezembro, de quinta a sábado às 20 horas e domingo às 18 horas. Os ingressos também estão à venda no site simpla.com.br. A exposição Como se desenha um coração fica em cartaz também aqui no Espaço da Maria Antônia, de terça a domingo, das 10 às 6. Perfeito. Merda, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Tô esperando você aqui, ok? Obrigadão, gente. Obrigado.